Despertar com Justiça e Paz. Todas as sextas-feiras nós temos esse encontro marcado com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz e toda a rede brasileira que congrega comissões diocesanas de Justiça e Paz, comissões regionais de Justiça e Paz e também as comissões de Justiça e Paz da Justiça, Paz Integrada da Criação, vinculados à vida religiosa consagrada, à nossa querida CRB Nacional. E no programa de hoje vamos tratar justamente do que fazer nesse momento crítico da pandemia da Covid-19. Já são mais de 300 mil vidas, histórias, pessoas que antecipadamente foram ceifadas, tiradas do convívio das famílias, e por isso, então, eu já aproveito o início do programa para expressar a nossa solidariedade, a nossa consternação e a nossa oração, para que todos e todas, na linha daquilo que os bispos escreveram, naquela carta ao povo de Deus, em 22 de julho do ano passado, para que todos e todas nós possamos despertar. Por isso que o nosso programa também tem esse nome, Despertar com Justiça e Paz, para que a nossa primeira vontade seja justamente construir esse ambiente de justiça e paz, para que nós tenhamos esse respeito à vida plena acontecendo. E no programa de hoje, nós vamos, então, contar com a reflexão, a aprendizagem, as trajetórias de doutora Lúcia Souto, ela que é a presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, com toda uma trajetória na luta e defesa do Sistema Único de Saúde, né? A Lei 8080 de 1990, a gente, desde pequenininho, acostumou ouvir, e também Dom Giovanni, ele que é o bispo-presidente do Laicato em nível nacional, junto à CNBB. Estamos juntos justamente nessa perspectiva de fazer essa construção desse nosso momento do despertar com Justiça e Paz. Eu começo, então, pedindo que, claro, doutora Lúcia, nos conte um pouco a sua trajetória, quando que ela despertou para essa índole, porque, infelizmente, eu tenho que dizer, doutora Lúcia, o Conselho Federal de Medicina e muitos segmentos, com todo esse momento crítico que estamos vendo da pandemia, não têm contribuído. Mas a senhora, tendo uma formação enquanto sanitarista, da onde que foi esse despertar? Conta um pouquinho para nós essa sua trajetória, porque vai ser muito importante que nós possamos conhecer, porque é essa dimensão do compromisso com Justiça e Paz desde a sua origem que nós queremos fomentar para que novos militantes, jovens também possam seguir nessa trajetória, nessa carreira. Muito obrigado, doutora Lúcia, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Daniel, me sinto muito honrada de estar participando dessa conversa com você, com o Dom Giovanni. Realmente, para mim, é muito, muito importante. Bom, já procurando responder um pouco a sua pergunta, né? Eu sou médica hoje, médica sanitarista, trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, também estou presidindo o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que é essa entidade histórica do movimento da reforma sanitária brasileira, que construiu com muita luta o direito universal à saúde na Constituição de 1988. Né? Mas esse despertar, Daniel, ele veio no momento em que eu era estudante de medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era um período de muita opressão no Brasil, nós vivíamos em plena ditadura militar. Eu me formei no ano de 1974, e a turma que eu participava era uma turma muito aguerrida. E, mesmo naquele momento mais sombrio da ditadura militar, digamos assim, muitos estudantes se manifestavam, entre eles eu, contra a ditadura, e muitos foram, da minha turma especialmente, muitos foram presos. E cada grupo que ia preso, nós tínhamos sempre um destino. A gente ia para a CNBB, que ficava na Glória, bem perto ali das nossas lutas, né? E nós íamos assim conversar com o Dom Ivo Lorscheider. Dom Ivo Lorscheider era o presidente da CNBB, coordenador, não sei qual é o nome, mas, de qualquer maneira, era quem dirigia a CNBB naquele momento. E sempre acolheu
todos nós de uma maneira realmente que é bom contar essa história da CNBB, porque ela foi realmente fundamental para salvar vidas, para apoiar, para trabalhar pela democracia e abrigar aquelas pessoas que estavam sendo vilmente perseguidas, né? Pelos direitos de opinião, pelo direito de se manifestar. Bom, então, nesses encontros com a CNBB, acabou que chegou o momento da formatura. E nós tínhamos, naquele instante, na sociedade brasileira, um movimento até de renovação médica, que era o REME+, para trabalhar junto às entidades de classe, no caso, sindicatos médicos, conselhos federais de medicina e regionais, que a gente está vendo o papelão que o Conselho Federal de Medicina está fazendo hoje, uma coisa realmente inacreditável até, né? Mas, naquele instante, nós não queríamos, nós que éramos esses 4 médicos, não queríamos seguir esse caminho da luta corporativa. A gente queria ir ao encontro do povo brasileiro, era essa a nossa determinação. Fazer saúde nas comunidades populares, realmente exercer a nossa profissão onde nós considerarmos que ela seria mais necessária. E aí fomos procurar o Dom Ivo, para dizer para ele que nós queríamos ir para qualquer lugar que ele nos indicasse. Podia ser, nós tínhamos em mente Dom Tomás Balduino, Ceres, Goiás, nós tínhamos em mente Dom Pedro Casaldáliga, e dizer, olha, Dom Ivo, para onde o senhor nos orientar, nós iremos. Aí ele pensou e disse assim, olha, vocês não precisam ir para tão longe. Vocês podem ir para a Baixada Fluminense, que lá temos um bispo muito comprometido com o povo, com as lutas populares, que é o Dom Adriano Hipólito. Ele é o bispo da Diocese de Nova Iguaçu, que, na época, o Daniel, era a 7ª cidade em população do país. Nova Iguaçu, ela tinha Mesquita, que hoje é um município, tinha Belfor Roxo, que hoje é um município, Queimados, que hoje é um município, tudo isso pertencia àquela grande cidade que era Nova Iguaçu, uma cidade cheia de problemas. Só para você ter uma ideia, um dos distritos de Nova Iguaçu, que é hoje o município, Belfor Roxo, era conhecido mundialmente como o local mais violento do mundo. Lá você tinha grupos de extermínio, que era o Mão Branca, na época, famoso, que era essa história dos grupos de extermínio da Baixada Fluminense, e lá fomos conversar com o Dom Adriano, nesse contexto de uma cidade muito, muito problemática. Fomos recebidos por Dom Adriano numa microscópica sala da Diocese de Nova Iguaçu, uma sala despojada, simples, e depois de uma conversa longa com ele, ele disse, bom, estou vendo que não me cabe fazer muitas perguntas, vejo que vocês têm o interesse de trabalhar aqui com a população de Nova Iguaçu e as portas da Diocese estão abertas para vocês. Por essas portas nós entramos. Entramos e começamos a fazer um trabalho, Daniel, de medicina. Primeiro fomos recebidos numa paróquia de Nova Iguaçu, que era uma paróquia chamada Cabuçu, onde tinham umas freiras, umas irmãs, que nos acolheram muito bem e nos abriram o espaço da paróquia para a gente colocar um consultório. Conseguimos colocar um consultório médico que eram 2 consultóriozinhos que tivemos o apoio para fazer marcenaria, divisórias, enfim, foi um trabalho muito bacana. Como nós éramos 4, eu, Antônio Ivo, Noronha e a Ana Leonor, o Noronha era professor da UERJ, do Instituto de Medicina Social da UERJ, que é uma instituição histórica também da referência da luta pela saúde coletiva no Brasil, um dos fundamentos disso, Ézio Cordeiro, Noronha, enfim, uma série de pessoas que lá estavam, mas o Noronha fazia uma extensão. E, com isso, nós compramos uma série de equipamentos com o apoio da Caritas Diocesana de Nova Iguaçu, que fez um projeto nos apoiando para a aquisição de centrífuga, de uma série de equipamentos para a gente funcionar ali, e tínhamos toda essa coisa. Nós fazíamos, na época,
tudo, até, por exemplo, sífilis, que é um problema até hoje enorme, a sífilis congênita. No pré-natal, a gente fazia a sorologia para sífilis, enfim, organizamos um serviço ali, fazíamos formação de agentes comunitários de saúde já naquela época, íamos de casa em casa, tínhamos o prontuário de família, mas para a gente aquilo era pouco, a gente não queria ficar só atendendo num bairro. E aí combinamos lá com várias comunidades eclesiais de base de começar um diálogo a partir da temática da saúde. Qual é o principal problema? E assim, todas as noites, sem brincadeira nenhuma, todas as noites, a gente se dividia e íamos em várias, não havia uma noite livre, que a gente ia fazer uma reunião com uma comunidade eclesial de base em cada bairro. E nessas reuniões é um aprendizado inacreditável, porque ali estavam lideranças incríveis, pessoas populares, brilhantes, e nunca vou me esquecer de um dia que a gente perguntou qual é o principal problema de saúde daqui. Aí um morador levantou e disse assim, é a iluminação pública. Aí nós dissemos, mas que coisa impressionante, porque isso vinha de encontro a todo um conceito que nós tínhamos na saúde coletiva que se constituía, então, que era a determinação social do processo saúde e doença. Quer dizer que a saúde ela é determinada pelas condições de vida de cada um de nós, o que é o óbvio, hoje em dia fica o óbvio, mas para nós foi uma coisa tão impressionante aquele relato, né? Aí a gente perguntou por que iluminação? Porque quando não tem luz, a gente chega em casa, pode sofrer violência, e a violência afeta a saúde da população. Enfim, com esse aprendizado todo, acabamos fazendo vários encontros e começamos a fazer encontros de saúde. Esses encontros de saúde, a gente se organizava dentro de uma sala do Centro de Formação de Moquetá, que o Dom Adriano nos ofereceu. Nessa salinha, a gente fazia as nossas reuniões, sempre apoiado também pela Caritas Diocesana de Nova Iguaçu. E nesse processo foi uma coisa incrível, a gente fazia essas reuniões e até que num dado momento, lá pelo 20º encontro, alguém sugeriu, eu acho que a gente precisa fazer uma coisa de amigos de bairro, porque, na verdade, nós não estamos tratando só da temática da saúde, mas do lixo, do saneamento, da educação, da falta de creche, da falta disso, da falta daquilo. E aí nós começamos a organizar o movimento Amigos de Bairro, que veio a se constituir na maior federação de associações de moradores do Brasil naquele período todo. Eram mais de 300 associações, enfim, um processo de interação onde houve uma participação muito grande da igreja, do bispo, do Dom Adriano, que, na época, eu vou fazer essa referência, porque é muito bom a gente lembrar dessas pessoas que marcaram as nossas vidas e as tornaram diferentes, porque essa inspiração veio dessa experiência de vida, né? O Dom Adriano, naquele período, ele foi sequestrado e colocado nu em Jacarepaguá, pintado de vermelho, chamado de bispo comunista. Eu me lembro que até o Dom Eugênio Salles, que era um pouco menos assim comprometido, mas também ele acolheu o Dom Adriano lá no Sumaré, e o Dom Adriano, assim que pôde, voltou para Nova Iguaçu e disse, não vão me intimidar, eu não tenho medo, vou continuar com o meu trabalho. E o Dom Adriano, para quem não sabe, ele era um erudito, ele era autor de livros, peças de teatro, ele era uma pessoa muito, muito rica. Hoje em dia, Daniel, estão até fazendo uma recuperação da memória do Dom Adriano lá em Nova Iguaçu. Eu até fui no lançamento desse registro junto com a Universidade Federal Rural de Nova Iguaçu, a partir de uma iniciativa de pessoas que com ele trabalharam para resgatar esse legado, porque esse legado ele é importantíssimo para as pessoas que não o conheceram possam saber dessa história. Essa história ela é inspiradora. E o Dom Adriano ele realmente foi uma figura raríssima, tanto que em todos os momentos que tivemos lá com ele, a palavra dele, primeiro, era sempre uma referência, foi uma referência quando, na Comissão Diocesana de Justiça e Paz, criada por ele,
que tinha um advogado chamado Paulo Amaral à frente, me lembro que houve um movimento de despejos dos conjuntos habitacionais, que naquela região eram 21 conjuntos habitacionais, que era a determinação de despejar. Enfim, eram pessoas que já moravam naqueles conjuntos, tinham construído e pagado a sua... Enfim, por conta de um aumento enorme das parcelas, das mensalidades, eles começaram a fazer ordens de despejo. Mas a Comissão de Justiça e Paz e nós, do Movimento de Associações de Moradores, nos juntamos para impedir esse despejo. Tinha advogado da Comissão de Justiça e Paz e, na verdade, a organização comunitária naquele período foi tão interessante que eu me lembro que uma das primeiras, que foi Rocha Sobrinho, o conjunto habitacional, o pessoal se organizou de uma forma tal que, quando o oficial de justiça chegava numa casa, porque eles tinham essa estratégia, né, essa tática, né, de chegar numa casa para dividir a população. Não era um despejo coletivo, ele era um a um. Aí, mas, quando chegava nessa casa, havia um apito. Então, a pessoa apitava e todo mundo se juntava na porta daquele morador que ia ser despejado. E o despejo não acontecia. Com essa luta, e a Diocese teve um papel importantíssimo, o que nós construímos? Impedimos o despejo desses 21 conjuntos habitacionais. Quer dizer, uma conquista importantíssima que dizia respeito à dignidade e à vida dessas pessoas. Outra luta que eu me lembro, que a Diocese foi assim, ousada mesmo, né? Foi quando houve aquela primeira epidemia de dengue do Brasil, foi em Nova Iguaçu. Eu já médica, né? Eu me lembro que eu morava num bairro lá, que era no que hoje é Belfort Roxo, né? E a gente percebeu, o pessoal achava que era da Baia, a Baia, aquela a indústria química, né? Porque ela costumava ter acidentes lá, mas eu disse, não, isso não é um acidente dessa natureza, isso é uma doença infecciosa nova, que a gente precisa saber qual é. Enfim, fechamos a Dutra naquela história toda. E, para resumir um pouco, naquele momento que a gente fez essa luta da dengue, né, que se espalhou pelo Brasil inteiro, Nova Iguaçu fez o fechamento da Dutra, a maior rodovia do país, os movimentos de associações de moradores. Isso chamou a atenção de todo mundo. Nós fomos à Fiocruz, fomos ao INAMPS, que, na época, essas pessoas que construíram o movimento da reforma sanitária brasileira estavam, já era o momento, foi 1986, esse foi abril de 1986, essa situação já tinha, por exemplo, o Sérgio Aroca era presidente da Fiocruz, e o Ézio Cordeiro era presidente do INAMPS. Foi um período logo após isso. Eu não estou com as datas completamente organizadas. Mas o que aconteceu? Como a prefeitura de Nova Iguaçu ela não tinha menor, ela recebia recursos, mas não fazia nada, e a gente queria um plano municipal de saúde, queria postos comunitários de saúde, enfim. Como nada disso acontecia, a gente foi ao INAMPS, e o Ézio Cordeiro disse, não, nós podemos fazer um convênio bypassando a prefeitura, a gente pode fazer um convênio com uma instituição reconhecida, que pode ser indicada pela Diocese de Nova Iguaçu. E aí o Dom Adriano foi conversar, foram eles conversar com o Dom Adriano, e o Dom Adriano disse assim, eu topo, vamos fazer o projeto Caritas INAMPS, que era um projeto de colocar postos comunitários de saúde em várias comunidades de Nova Iguaçu. Veja a audácia e a ousadia do Dom Adriano. Fizemos uma seleção pública, porque não podia ser concurso, porque não era um órgão público, mas fizemos questão de fazer uma seleção pública. Essa seleção pública tinha duas etapas. A primeira, eliminatória, para médicos, enfermeiras e os profissionais que queriam trabalhar, e a segunda era como a gente tinha tido a experiência de profissionais de saúde, que faziam um concurso para a Baixada, mas iam depois para o Rio de Janeiro. A gente queria ter uma forma de atrair essas pessoas para aquela região, que não entrasse e depois saísse. E a forma que a gente encontrou na época foi fazer a segunda etapa classificatória, uma banca que teria profissional de saúde, por exemplo, se fosse médico, teria médico, e também alguém da comunidade, nessa banca de classificatória. Para quê? Para essa pessoa dizer como é que era o bairro, que era um bairro que tinha lama,
que quando chovia fica complicado, para as pessoas saberem para onde estavam se credenciando a trabalhar. Enfim, esse projeto foi um sucesso. Eram assembleias mensais de avaliação, Dom Adriano empolgado com isso. Quer dizer, muita coisa que foram realizadas que, se não fosse essa parceria do Dom Adriano, não teriam sido viáveis. Simples assim. Então, Muito realmente... obrigado, Lúcia. Realmente. Meu Deus, quantas histórias importantes. Em determinado momento que você falava, eu me perguntava, será que a Lúcia está falando daquele tempo, no início da década de 70, final da década de 80, ou está falando de agora? Porque o que eu escuto falar de despejos agora, também, apesar da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, né? E toda essa ligação entre saúde e contexto, determinações sociais, ambiência, que é muito atual nesse momento, fruto desses estudos da ciência, avanços, né? E que se nega hoje, né? Então, eu quero já de antemão agradecer muito poder conhecer e também despertar nessa perspectiva do papel da igreja, que eu acho que Dom Giovanni, em seguida, vai também se apresentar, falar um pouquinho dessa trajetória, mas eu acho que é dessas ousadias que nós precisamos. E, enquanto a gente avança no programa, eu também queria saudar, nós já estamos com mais de 20 pessoas nos acompanhando aí no YouTube, desde pessoas do CIMI, como a Sara Chances, a irmã Sueli Belato, de Brasília, a Maria José da Costa Santos, José Roberto de Vila Velha, né? A Maria Bernadette Acridoli, lá da Diocese de Caxias do Sul, o Toninho, lá de Muriaé, né? O nosso querido Laudelino, que está lá em Caxambu, Minas Gerais, a Rosa Souza, da Escola de Fé e Política de Paraná, o nosso querido Selvino Reck, que celebra nesses dias, ainda não chegamos ao 7º dia da Páscoa de sua mãe, 94 anos, né? Ele que, nesse período da pandemia, pôde estar com ela, nos cuidados, e muitas vezes participando de encontros, ele que é da Coordenação Nacional. Nosso abraço, Silvino, também a você, que é aí do nosso movimento de fé e política do Rio Grande do Sul. Então, queremos ter essa gratidão por todos e todas que estão nos acompanhando, e também eu, que estou aqui no Espírito Santo, também nos cuidados com meu pai e minha mãe, doutora Lúcia, recebo também os cumprimentos da minha esposa, que está lá no Distrito Federal, acompanhando também o nosso programa Despertar com Justiça e Paz. E nesse espírito, então, de compromisso, de alegria, mas, ao mesmo tempo, de profecia, eu queria, então, passar a palavra para Dom Giovanni também trazer essa sua trajetória, ele que também é um bispo negro, né? Como é que foi ser e se forjar como sacerdote, esse despertar e esse compromisso que o senhor tem cada vez mais conosco, os cristãos leigos e leigas, mas principalmente com os mais pobres, Dom Giovanni. Com o senhor a palavra, então, por favor. Abra o microfone, hein? Isso. Bom dia, Daniel. Bom dia, doutora Lúcia. É uma alegria, agradeço o convite, agradeço os companheiros, amigos, irmãos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Ouvindo a doutora Lúcia falar, eu fiquei pensando, parece que nós dois somos mais ou menos do mesmo tempo, do mesmo contexto sociopolítico, eclesial. Me lembro muito era jovem, me lembro de Dom Adriano, me lembro do sequestro dele pelas redes de comunicação, e realmente é bonita a história, a militância aí da Lúcia nesses ambientes populares, né, dessa perspectiva de uma saúde popular, de interagir a ciência com as práticas populares, a sabedoria popular. Então, agradeço, viu, doutora Lúcia, você alimentou as minhas opções, tá? Muito obrigado. Então, o Daniel já sabe, eu sou mineiro do norte de Minas, depois migrei para o Mato Grosso, na década de 70, fui com a minha mãe e 2 irmãos, migramos para o Mato Grosso, e naquela época, hoje eu avalio que a minha mãe foi muito corajosa, porque uma mineira lá do interior de Minas Gerais, morava na zona rural,
teve a coragem de pegar os filhos e se jogar no mundo, né? Então, esta experiência ela foi importante para mim e, nesse sentido, também na minha prática e nas minhas opções, a minha mãe foi uma referência muito positiva, porque, enquanto a grande maioria dos irmãos não estudavam, eu fui privilegiado com os estudos, porque, em determinada época, ela migrou para o local onde tinha estudos e quis oferecer para os filhos, pelo menos os mais novos, opções de estudo, de forma que todos nós tivemos a oportunidade de estudar e de buscar outras opções que não apenas trabalhar no campo, né, na zona rural. Então, ela teve um papel muito importante na minha opção vocacional. Eu sempre quis ser padre. Antes eu queria ser padre franciscano, porque eu achava bonito a batina lá dos frades lá de Salinas, né? O Daniel deve conhecer bem lá Salinas, porque lá tem uma cachaça muito boa. Não sei se a Lúcia já tomou também as cachaças de Salinas. Então, eu sou daquela região e lá ainda hoje, quem assiste pastoralmente à comunidade são os frades franciscanos. Eu queria ser franciscano, mas Deus encaminhou-me para outros caminhos, migrei para o Mato Grosso na década de 70, mas fui para uma diocese, a diocese de Rondonópolis, que tinha o pastoreio de um franciscano, Dom Osório Stoff, um homem fenomenal, bastante comprometido com a causa popular, né? Não chegava assim tanto quanto o Dom Adriano Hipólito, mas era um homem muito simples, um homem do povo, um homem muito engajado e antenado com as situações desafiantes que o povo vivia naquele contexto lá do Mato Grosso. Então, foi aí nesse contexto de Rondonópolis que eu conheci os círculos bíblicos. Naquele tempo, a nossa paróquia ela tinha recebido a visita dos padres redentoristas e eles dividiram a paróquia em diversos setores, pequenos grupos, que nós chamávamos de círculos bíblicos, de setores, e ali, através daquele folhetinho Bíblia Gente, nós refletíamos, além de recebermos a reflexão do Evangelho na missa, nós, durante a semana, encontrávamos as famílias, né? E aí a minha mãe era uma dessas coordenadoras desses círculos bíblicos. Como ela não sabia ler, então ela distribuía as funções do encontro com os adolescentes, né, com quem sabia ler, e ela coordenava, passava a palavra, enfim, animava, né, era chamada animador de círculo bíblico. Então, a minha vocação ela foi cultivada neste ambiente. E uma das coisas assim curiosas que eu me lembro é que como ela não sabia ler, então ela entrou naquele grupo chamado Mobral. E qual era o objetivo dela? Como ela não sabia ler, então o objetivo era aprender a ler pelo menos os evangelhos. E olha, Lúcia e Daniel, ela leu os 4 evangelhos. Eu dou testemunho disso porque eu vi, acompanhava, como eu sabia ler, então acompanhava, e às vezes uma palavra que ela não sabia pronunciar direito, eu ajudava ela a pronunciar aquela palavra. E uma das coisas assim que eu ainda tenho guardado, ela viveu um pouco o contexto, o movimento de Puebla. Então, havia toda uma movimentação na paróquia, na diocese, toda uma mobilização em torno de Puebla.
da Conferência de Puebla. Eu sei que quando terminou esta conferência e foi publicado o documento, ela comprou esse documento. Um documento de Puebla que eu tenho ainda hoje. Já deve ter mais de 40 anos, 40, 50 anos, e eu tenho guardado esse documento de Puebla. Então, a minha vocação ela foi alimentada, foi cultivada nesse contexto dos círculos bíblicos, das comunidades eclesiais de base. Depois eu fui para o seminário menor. Na época, nós éramos 160 seminaristas. Então, foi uma experiência assim, fora do comum, porque quem estava acostumado a ficar ali no ambiente da casa, do trabalho e tal, de repente, conviver com 160 jovens. E assim fui caminhando, depois fui para Campo Grande fazer filosofia, e aí então eu fui amadurecendo as minhas opções, a minha consciência no CEBI, aí as lideranças de Mato Grosso do Sul, o padre Adriano, que era uma referência aí no CEBI, no Mato Grosso do Sul, a experiência no movimento dos Sem Terras, porque o nosso seminário, nós vivemos num contexto assim bastante turbulento e bastante agitado das ocupações de terra no Mato Grosso do Sul, e o nosso formador, um espanhol, padre José Cobo, ainda lá vivo na diocese de Rondonópolis, ele nos incentivava, ele nos motivava para a militância, para a ação, para a presença nas realidades populares, né? Então, a militância no movimento estudantil, né, como estudante de filosofia, o apoio às ocupações, aos movimentos de mobilização pela ocupação, pela posse da terra no Mato Grosso do Sul. Então, tudo isso me ajudou e amadureceu a minha opção para depois estar presente nas comunidades eclesiais de base, no Mato Grosso, depois vivendo agora como bispo durante 8 anos como bispo referencial das comunidades eclesiais de base, essa presença junto ao CEBI, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim, na CPT, na Comissão Pastoral da Terra, no apoio à causa indígena na realidade do Mato Grosso, particularmente junto aos índios bororos. E as minhas militâncias maiores foram militâncias urbanas. Eu sempre vivi num contexto urbano, mais de Rondonópolis, estava muito ligado às paróquias, mas eu nunca fui muito de estar na frente das paróquias. Durante praticamente 25 anos do meu ministério, eu sempre fui vigário paroquial, estava junto à juventude, às SEBs, às pastorais sociais, na animação da Romaria dos Mártires, na década de 90, eu fui ordenado no dia 24 de março, quando nós celebrávamos o 10º aniversário do martírio de Dom Oscar Romero. Então, eu escolhi essa data para celebrar a minha ordenação, e aí pensei, a gente precisa fazer na diocese alguma coisa para marcar o martírio de Dom Oscar Romero. E aí, então, com a aprovação do bispo e dos padres, nós criamos uma romaria chamada Romaria dos Mártires, que acontece durante a Quaresma e sempre trabalha a Quaresma, o martírio e a campanha da fraternidade. E essa romaria existe ainda hoje. É uma coisa bonita. Tem aumentado cada vez mais o número dessas pessoas, o número dos participantes. Então, Daniel, esse é um pouco o contexto em que eu fui formado, me criei, interagi, e hoje estou na Comissão Episcopal para o Laicato, faço isso com muita alegria, me sinto muito bem, muito acolhido, enfim, me sinto em casa.
E ouvindo aí a experiência, o testemunho da doutora Lúcia, eu vi que a gente realmente viveu num contexto muito parecido, em locais diferentes, com esse compromisso de uma igreja pé no chão, uma igreja uma igreja que valoriza os ministérios, que valoriza o laicato, comprometida com a causa popular, e é isso. Muito obrigado, Dom Giovanni, pela partilha da sua trajetória e pelo testemunho também da coragem de sua mãe. Nós estamos fazendo esse último programa, o primeiro programa, Lúcia, e esse último nós fizemos no primeiro com a presença da pastora Home Bank e agora com a sua presença, e Dom Giovanni não economizou. E é esse movimento da saída, da busca, da mesma forma que vocês, como estudantes, também foram ao encontro das periferias, nada mais atual no magistério de Francisco, nas palavras do Papa Francisco, e é isso que nós queremos hoje dizer, que tudo isso que foi construído, toda essa caminhada, foi justamente por essa aproximação com a população mais pobre, mais simples, e é exatamente disso que nós estamos precisando. Por isso também o Conselho Nacional do Laicato, em sintonia e comunhão com a CNBB, também está fazendo uma grande mobilização para que nós possamos, então, levar o Pacto pela Vida e pelo Brasil. E agora, no próximo domingo, domingo de Ramos, durante o dia, nós temos a coleta da solidariedade para o Fundo Nacional de Solidariedade. Então, eu quero pedir que todos e todas que nos acompanham nesse momento possam também estar divulgando, incentivando as doações. Depois a gente pode colocar até o número da conta aí no YouTube, no canal do YouTube da nossa Comissão Brasileira de Justiça e Paz, mas também à noite que nós possamos nos juntar numa vigília. Nós queremos acender 1 milhão de velas em honra a todas as pessoas que foram martirizadas, vamos dizer assim, porque tiveram que entregar as suas vidas antes da hora, para que talvez muitas pessoas possam agora despertar, né? Então, é nesse sentido que eu queria continuar também saudando as pessoas. Nós temos agora também que se associaram, talvez, certamente, Dom Giovanni conheça, a Laudovina, lá do CIMI, e também o Filogônio, né? E também a Loiva, lá do Rio Grande do Sul, ela que é estudante do Cefep, viu, Dom Giovanni? Então, para que a gente possa perceber que nós estamos também buscando esse momento novo de união nacional. E o nosso amigo Laudelino também cumprimenta, linda a história da doutora Lúcia, né? E Jussara, minha esposa, virou do fã-clube da doutora Lúcia, viu? Eu estava numa reunião e ela estava ouvindo, e aí depois veio me perguntar quem é essa senhora, né? E aí agora, então, ela também fala justamente aqui, te saúda, né? Ela te agradece, doutora Lúcia, pela coragem persistente e ousadia na caminhada. E o Laudelino, então, já faz a primeira pergunta, né? Sobre esse tema, então, ele pergunta para a senhora, doutora Lúcia, como que você analisa esse momento atual, né? Com relação à vacinação e as perspectivas que nós temos a curto e médio prazo. Que cenários são possíveis nesse momento? E aí eu queria perguntar um pouquinho, então, sobre essa realidade, porque eu acho que as pessoas, às vezes, não têm a perspectiva de saber qualquer ação que faça agora tem impacto em quanto tempo. Então, como é que é isso? Explica um pouco mais para nós, doutora Lúcia, para a gente poder, então, compreender e saber como se mobilizar para esse momento da urgência que a pandemia nos coloca. Por favor. Também a Adriana entrou agora da Pastoral da Pessoa Idosa de Curitiba. Obrigada, Adriana. Por favor, Lúcia. Bom, Daniel, esse momento, primeiro que todos nós estamos assistindo e até nem precisa comentar, esse governo das trevas que está aí, ele conduziu o país para o colapso, né? E é o que nós estamos vivendo hoje, né? Um colapso sanitário, um colapso dos serviços de saúde, os profissionais de saúde esgotados. Isso é importante que as pessoas saibam, porque é uma coisa... Todos os praticamente estados brasileiros estão com pessoas na fila de UTI. Quer dizer, se deixou chegar a essa situação. O Brasil não precisava estar vivendo essa situação. Mas, uma vez que nós estamos nesse colapso, nós, inclusive, o SEBS integra a Frente pela Vida é essa
que fez desde março do ano passado, abril, para ser mais preciso, um grande movimento de várias entidades da saúde coletiva brasileira para que a gente apresentasse propostas, planos. Apresentamos um plano nacional de enfrentamento à Covid, porque a gente achava que tínhamos obrigação, por sermos da saúde pública brasileira, de apresentar propostas. E fizemos isso. Então, essas propostas quais são? Essas propostas, primeiro, nesse colapso que nós estamos agora, nós não conseguimos, apesar do Butantan e Fiocruz, instituições públicas, terem lá atrás, meados do ano passado, organizar as vacinas que a gente está dispondo agora, porque foram esses institutos centenários que fizeram isso, públicos, né? Mas essas vacinas não estão chegando, porque o governo assim não quis, na medida do necessário para deter a transmissão do vírus. Então, como combinar, entendeu, esse processo de vacinas escassas, a conta-gotas que a gente está vivendo, para evitar que essa escalada de mortes, que nós estamos vivendo uma escalada de mortes. Então, a saída é essa questão do lockdown, do isolamento radical, o nome que a gente quiser dar a isso, mas é importante que, para deter a transmissão, só essa medida nesse momento. Não temos vacina, não tem remédio, essa história do kit ivermectina, cloroquina, isso é uma verdadeira farsa, né? Então, o que nós temos a nosso dispor, que a ciência determina, é o isolamento rígido, como está sendo proposto pela Frente Nacional de Governadores, que tem à frente o governador do Piauí, o Wellington Dias, que reúne 21 ou 22 estados, se eu não me engano, e que nós achamos que temos que apoiar essa iniciativa, a sociedade, porque a confusão que o governo tenta plantar é de que isso não vale nada, que a economia tem que continuar rodando. Isso é uma fake news. Isso é uma verdadeira fake news. Porque se nós não fizermos esse isolamento, aí sim que o Brasil entra em colapso radical econômico, sanitário, político, porque essa medida é necessária e os países que a tomaram devidamente, só para você ter uma ideia, seja a Nova Zelândia, que já é um exemplo conhecidíssimo, que fizeram lockdown, seja a Inglaterra, a Alemanha, todos esses países, Estados Unidos agora. Os Estados Unidos mudou de presidente, mudou totalmente a orientação e o impacto sobre a redução de mortes é expressivo, né? A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e como fez tudo aquilo que nós indicamos que tenha sido feito em Wuhan, o que aconteceu? Eles têm 6 mil mortes até agora, 5 mil, uma coisa irrisória. Quer dizer, então, essas 300 mil mortes que o Brasil está sofrendo nesse momento, que a gente não tem como. Ontem eu vi uma manchete do Jornal Mineiro que coloca o nome dessas 300 mil mortes na capa do jornal. Porque essas pessoas, como o Daniel muito bem colocou, elas têm nome e sobrenome, têm famílias, pertencem a comunidades. Quer dizer, o Brasil tem que saber que são 8 aviões caindo todo dia no Brasil. Isso é uma barbaridade, isso é um massacre da população brasileira. Mas o que nos cabe nesse momento? Apoiar as medidas de isolamento radical. Esse feriado prolongado que muitos estados e municípios estão fazendo não é feriado para a gente se divertir para lá, para cá. Como disse até uma pessoa, é um momento de luto do Brasil. Nós temos que ficar recolhidos em cada um dos nossos lugares, batalhar muito fortemente para que o auxílio emergencial seja de R$ 600. Esse auxílio emergencial que esse governo, Guedes, essa loucura estão propondo, é inadmissível. Hoje nós sabemos que o Brasil voltou ao mapa da fome. Qualquer pessoa que circula pelo país vê a quantidade de moradores de rua hoje. Quer dizer, então não é possível a gente ficar calado diante dessa realidade. Então, nós temos que brigar pelo auxílio emergencial de R$ 600 e, ao mesmo tempo, Daniel, eu vou ser muito franca, com esse governo que está aí não tem solução. Nós temos que criar um gabinete de crise, esse governo quem é o responsável pelo abismo que está nos colocando e nós não podemos cair nesse abismo. O Brasil, esse sistema único de saúde, ele é uma potência.
Nós temos 40 mil equipes de saúde da família espalhadas pelo Brasil inteiro. Nós temos um Programa Nacional de Imunização que é exemplar para o mundo inteiro. Nós temos instituições capazes, como vão estar agora já produzindo, seja o Butantan e a Fiocruz. A Fiocruz, até meados desse ano, já vai estar entregando 100 milhões e 400 mil doses de vacina. O Butantan, o equivalente a isso. Mas nós precisamos, enquanto mais vacinas não chegam, como a gente está sabendo agora que nessa briga geopolítica global, nós vimos que foi impedido, por exemplo, a compra da Sputnik pelo presidente Trump, que, na verdade, estava sendo negociada pelo consórcio do Nordeste. Quer dizer, não interessa a origem da vacina, se ela é de qualquer país, interessa a nós todas as vacinas que a gente puder ter disponível. Por quê? Quanto mais curto o tempo que a gente levar para vacinar, mais rápido a gente poderá superar e controlar a pandemia e menos provável é que a gente tenha cepas selecionadas, como é o caso de Manaus, que tudo foi feito errado naquele momento. Era o momento de, em vez de transferir os pacientes de Manaus para outros estados brasileiros, que, se não me engano, eram 300 que precisavam, era botar profissionais em Manaus, para que a gente pudesse fazer barreiras sanitárias e realmente ter um planejamento que não temos. Nós hoje estamos sentindo a falta do que é uma coordenação nacional. Quer dizer, isso amarrou toda a potencialidade do Brasil para enfrentar essa pandemia. Nós poderíamos, além de estar muito mais confortáveis nesse momento, poderíamos já estar até fabricando as nossas próprias vacinas, como o Butantan vai fabricar, a Fiocruz provavelmente já chegará lá também, mas eu estou colocando esse exemplo, que ainda seria aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos, porque isso é um projeto de destruição do Brasil que está em curso. E, na verdade, hoje eu aconselharia todos nós, as comunidades eclesiais de base, os movimentos que estão implantados, os agentes comunitários de saúde, a orientar a população a ficar em casa nesse momento. Isso é que é a orientação importante nesse momento para a gente controlar a transmissão e evitar o maior colapso ainda do sistema de saúde. Numa conversa que nós tivemos com o governador Wellington Dias, no dia 12 de março, ele nos colocou, e depois o presidente do CONAS, que é o Carlos Lula, que foi reeleito ontem, e graças para nós, muito bom, porque ele fez uma gestão espetacular, que é o secretário de Saúde do Maranhão, ele nos colocou que janeiro, fevereiro e março, o governo federal não repassou os recursos para estados e municípios. Veja que barbaridade. Quer dizer, os estados com os serviços de saúde esgotados e não têm os recursos devidos para poder sustentar esses gastos que estão tendo. Então, é uma aposta dobrada no caos mesmo. E, voltando a essa questão do auxílio emergencial e de medidas de proteção social, o Brasil pode fazer isso. Todos os países do mundo estão fazendo. Quer dizer, sabemos, por exemplo, que tem muitas prefeituras que estão sendo exemplo para o Brasil inteiro. Uma delas é Araraquara. O que Araraquara fez? Fechou todo Araraquara. Fez o lockdown para valer, inclusive transportes. Fechou transportes, tudo. Qual é o resultado? Impactaram profundamente no número de pessoas que ficaram doentes e que também reduziu o número de pessoas internadas. Quer dizer, mostra que nós temos experiência. Agora, Niterói, Rio de Janeiro, Niterói já estava fazendo antes, também estão aprofundando essas medidas e todos os estados nessa frente de governadores. Então, acho que a gente tem que apoiar isso. Muitos estados, por conta dessa ausência e dessa presença do governo federal, estão fazendo auxílios emergenciais pelas prefeituras e pelos estados. Quer dizer, para, no mínimo, ser complementar, mas, por exemplo, o que a gente pode fazer? Medidas econômicas de apoio à pequena e média empresa, para fazer com que o comércio local, que está vivendo, açoitado por essa crise, que ele tenha a sustentação necessária. O Brasil pode bancar isso. A sociedade brasileira tem como fazer essa sustentação. Então, acho que primeiro, nesse momento,
mantermos o isolamento, usarmos máscara, fazermos a higiene das mãos, o álcool gel, todas essas medidas de proteção social e de proteção individual, são proteções coletivas. Se eu me protejo, eu estou protegendo a minha comunidade, os meus vizinhos, a todos com os quais eu convivo. Eu estou com muita esperança nessa medida mais radical que muitos estados estão tomando. Elas devem ter uma repercussão daqui a 15 dias, mais ou menos. Outra informação importante, à medida em que as pessoas, nas faixas etárias que estão sendo vacinadas agora, tem que tomar muito cuidado, porque como o Brasil está desorganizado até nesse processo da vacinação, que é a primeira vez, Daniel, que não tem uma propaganda oficial, que não tem uma coordenação nacional, é a primeira vez na história que não está acontecendo isso. Então, o que ocorre? Os estados estão tendo que fazer uma coordenação para que todos falem a mesma linguagem, para que todos tomem uma medida que seja coordenada nacionalmente. Porque, se mantiver esse caos, essas medidas terão reduzido o seu impacto, né? E uma dessas reduções de impacto que eu vejo é, por exemplo, as pessoas não serem devidamente orientadas quando vão no posto tomar sua vacina. Deveria receber um papelzinho dizendo, olha, você não está, quando tomou a vacina, com passaporte para ir fazendo qualquer coisa. Não. A vacina, depois da segunda dose, você tem que esperar 2 semanas para realmente acordar o sistema imunológico e a pessoa está protegida. Então, essa falta de informação, essa falta de esclarecimento da população, é importante que a gente o faça. Porque a pessoa, às vezes, pode tomar uma vacina e achar que não, eu já tomei vacina e já posso circular. Não, não é isso. Então, é outra informação importante que a gente precisa passar. Todas as 2 que estão, no momento, sendo usadas no Brasil, a Coronavac, que é 1 mês de diferença, que é o protocolo que está sendo adotado, entre a primeira e a segunda dose. A AstraZeneca, Oxford Fiocruz, é 90 dias. Então, entre esse período, as pessoas não estão imunizadas, até você completar o ciclo da segunda dose, onde, após 2 semanas, você realmente pode estar com a imunidade. Então, para isso, tem que usar máscara, tem que manter as medidas de cuidado, não é o liberou geral. Agora, eu vacinei, posso fazer qualquer coisa? Não, tem que manter todas as medidas de cuidado que estão sendo preconizadas. E, nesse período do lockdown de muitos estados, desse feriado prolongado, compreender que temos que ser colaborativos nessa medida. O Brasil vai enfrentar isso se a nação se unir, apesar deste governo, que esse governo, realmente, com ele, não terá solução. Então, muito obrigado, doutora Lúcia, pelas informações. Eu acho que são informações bem precisas. E, então, esses cuidados, eu estou justamente aqui no cuidado com os meus pais. Minha mãe fez 81 anos no dia, agora eu sei que é aniversário de ordenação episcopal de Dom Giovanni, viu, Dom Giovanni? Obrigado pela informação. E meu pai tem 85, né? Mamãe vai tomar agora, no dia 1º, a segunda dose. Ela, então, é dessa vacina que o espaço, mas depois de tomar a segunda dose, então tem que ficar 2 semanas ainda também. Nós estamos com todos os cuidados para que realmente possamos ter essa reserva. E meu pai vai tomar lá em 1º de junho, porque a dele é essa outra vacina, que é de 3 meses, né? Então, queria que todos e todas que nos acompanham pudessem se somar nessa divulgação. Daqui a pouco, todo esse programa vai estar disponibilizado. Distribua nas suas redes sociais para que as pessoas tenham acesso a uma informação de fonte segura, baseada na ciência e apoiada por todas essas lutas que estão sendo feitas, né? E o grito que se faz é fechamento geral e restrito já, ou em inglês, lockdown, né? Nacional e auxílio emergencial de R$600 até o fim da pandemia, é o que a Sara está dizendo aqui, né? O Selvino também se agregou a Conceição lá de Barra do Piraí, né? Saudando também Dom Giovanni e doutora Lúcia, e a Loiva faz uma denúncia, a Loiva, que é do Movimento de Fé e Política lá no Rio Grande do Sul, dizendo que esse kit cloroquina com esse outro remédio verme que foi receitado ontem por uma médica no município de Camaquã, Rio Grande do Sul, fez a família assinar um termo e as 3 pessoas tiveram parada cardíaca e vieram a óbito. É lamentável, Loiva, também nos somamos
a solidariedade, mas precisamos aqui também denunciar essas mentiras que se transformam em morte, né? Mesmo o pronunciamento que foi feito pelo atual presidente do Brasil, como é que fala que está cuidando, que está tomando providência, se não faz com que os repasses necessários, obrigatórios, para sanear os estados e municípios não estão sendo feitos. Então, o nosso programa de Despertar também é um programa de denunciar. E a gente, então, caminha agora um pouquinho com Dom Giovanni, perguntando, Dom Giovanni, e da nossa parte, enquanto igreja, o próprio Laudelino também coloca essa história, a sua história aqui, e ele pergunta justamente como que se pode fazer, que a partir do Pacto pela Vida e pelo Brasil é possível fazer, como que a gente mobiliza as nossas comunidades. Então, qual que seria também a nossa parte e a parte de todos aqueles e aquelas que estão sensibilizados com toda a questão que a doutora Lúcia coloca enquanto igreja. Nós estamos aqui realizando o programa Despertar com Justiça e Paz, com a doutora Lúcia Regina e com o Dom Giovanni, e agora o Dom Giovanni nos esclarece um pouquinho o nosso papel enquanto cristãos leigos e leigas, enquanto igreja, nesse contexto, pastores e religiosas e religiosos. Por favor, Dom Giovanni. Então, Daniel, eu vejo como extremamente importante, você pediu aí para a gente replicar essa fala da doutora Lúcia, porque é uma autoridade de uma instituição respeitadíssima na história do país. Então, é importante quando a gente vê crescer o negacionismo da ciência, o negacionismo da crise sanitária que nós estamos vivendo, inclusive por pessoas de igreja. Então, é importante, é extremamente importante a fala da doutora Lúcia, da gente seguir rigorosamente os protocolos de segurança, de distanciamento, de uso de máscaras da higienização das mãos. Uma outra coisa importante que você disse no início é a questão da solidariedade com as vítimas, suas famílias, as pessoas próximas. Ontem, no Conselho Permanente, foi levantada a proposta da gente, no Domingo da Misericórdia, homenagear as vítimas. O Domingo da Misericórdia é o segundo domingo da Páscoa, homenagear as vítimas do Covid. Foi um pedido feito à CNBB. Então, a gente precisa trabalhar e viver a experiência da solidariedade. O nosso povo, nesse contexto da pandemia, tem feito muito isso. Eu vi, por exemplo, o ano passado, toda a mobilização em função das pessoas que perderam o trabalho, as campanhas, campanha Amazônia precisa de você, é tempo de cuidar. Enfim, Amazoniza-te. Amazoniza-te, também tinha a Amazônia precisa de você. Hoje a Sônia encaminhou para mim, eu ainda não tinha visto, 3.158 vítimas, vidas perdidas, São pais, são mães, são irmãos, irmãs, pessoas queridas, nossa, que perderam a vida. A igreja, ela é motivadora da esperança, da solidariedade. Então, é tempo da gente semear solidariedade. Aqui eu gostaria também de apontar o papel, e aí a doutora Lúcia fez reverência às comunidades eclesiais de base. O trabalho das pastorais, das instituições católicas, das mídias católicas, no sentido de incentivar esses protocolos de cuidado, incentivar a vacinação, dando bons exemplos contra esse negacionismo suicida. Infelizmente, no ambiente nosso de igreja, há muita gente que desincentiva a questão da vacinação. Então, nós temos um papel importante nas nossas pastorais, nas nossas comunidades, Uma outra coisa é a questão do uso das mídias de forma criativa, Nesse tempo de pandemia, que nós somos convidados a ficar em casa por conta do agravamento, o descontrole da questão da pandemia. Então, o melhor remédio é a gente ficar em casa. E aí as mídias
sociais nos ajudam a viver essa dimensão da fé em nossas casas. Uma outra coisa, ainda na linha da solidariedade, é o que nós vimos, por exemplo, a Igreja do Brasil toda se mobilizando, a população, a sociedade brasileira se mobilizando em função das situações vividas pelos hospitais na região de Manaus, né? Então, a solidariedade com os hospitais, né? Com as comunidades de periferia. E aqui, ontem, nós conversamos um pouquinho e alguém falou de uma experiência da escuta solidária por telefone, principalmente de pessoas que não têm como velar, como celebrar os seus mortos. Então, esta dimensão da escuta solidária. O Papa Francisco, na Fratelli Tutti, ele chama a nossa atenção para o cuidado da fragilidade de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada idoso, né? Principalmente nesse contexto da pandemia. Então, a gente viver essa dimensão do bom samaritano, né? Do cuidado, do estar próximo, né? E depois, e aí, doutora Lúcia pode falar melhor do que eu sobre isso, mas é que esse cenário causado pela Covid desafia governo, ciência, sociedade, as religiões, para a questão da complexidade que isso provocou na vida do ser humano, né? As perdas de vidas, os prejuízos em relação à educação, à insegurança, à pobreza, os riscos à saúde. E aí é importante um diálogo colaborativo entre as ciências, né? Economia, antropologia, sociologia, psicologia, comunicação, enfim, no sentido da gente buscar respostas ou dar respostas para esta crise pandêmica que nós estamos vivendo. Eu acho que, como igreja, nós temos um papel importante a contribuir com a sociedade e é importante que nós nos mobilizemos nesse tempo de gravidade da crise e, nesse sentido, o caminho à vacina mais imediata é a gente se cuidar, é a gente evitar sair de casa, é a gente viver no ambiente da casa e aí, como igreja doméstica, viver e celebrar a nossa fé. É isso, Daniel. Muito obrigado, Dom Giovanni. E eu tenho que informar que passou voando o nosso programa hoje, né, com tantas contribuições valiosas, mas eu queria aproveitar esse momento final para divulgar também, então, esse esforço que estamos fazendo com o Dia Nacional de Solidariedade, né? Nós vamos colocar aí também na tela, justamente para que nós possamos participar, então, à noite, no dia 28, do ato interreligioso. Cada um e cada uma é convidado a acender a sua vela. É o ato que vai lançar o manifesto Respira Brasil, né? Um clamor pela vida, e justamente no dia 28, às 19h30, no horário de Brasília. Então, cada um, cada uma, todos os nossos meios vão transmitir também, mas aqui tem a divulgação pelo Facebook do CONIC. E durante o dia, então, a tarefa nossa é fortalecer justamente o Fundo Nacional de Solidariedade, né, que é esse dia de coleta, e foi assumido pelo conjunto das frentes, porque o Respira Brasil, como a doutora Lúcia chama, é a frente das frentes, a partir dos setores interreligiosos, né, a Igreja Católica, o CONIC, as igrejas do CONIC, anglicana, presbiteriana, luterana estão lá também, e estamos nossos irmãos muçulmanos e outras pessoas de boa vontade também. Então, estamos assumindo desse dia 28 para poder fazer disso um momento de solidariedade, porque a pandemia aprofundou e é importante que nós possamos, então, identificar os postos, e aqui, então, nós queríamos também divulgar, né, a conta do Fundo Nacional de Solidariedade,
no Banco Bradesco, está aí a agência 04847, conta 41882. Qualquer valor é bem-vindo, e todo recurso que for arrecadado nesse Domingo de Ramos é destinado a obras sociais, às obras de caridade, justamente na linha da formação, de economia solidária e da articulação. É muito importante que esse recurso seja arrecadado. Então, volto a convidar para que nós possamos ter, então, nesse próximo dia 28, a arrecadação, Domingo de Ramos, e à noite que possamos estar juntos, então, nessa vigília. E a orientação, voltando para a vigília, é justamente que cada um acenda, tire foto e coloque nas suas redes sociais com essa hashtag, né, o jogo da velha, Respira Brasil, para que nós possamos, então, fazer subir esse clamor, né, para o mundo inteiro. Então, é com esse chamamento que a gente vem aqui nos colocar, e toda a mobilização que nós temos feito enquanto cristãos leigos e leigas no âmbito do Pacto pela Vida pelo Brasil, né? Eu vou só apresentar aqui para vocês rapidamente essa mobilização. Dom Adriano, Dom Giovanni o tempo todo, fica com Dom Adriano na cabeça agora, viu, Lúcia? Está conosco aí, e justamente nós estamos chamando essa mobilização. Nós temos um grupo do Laicato, essa é a nossa logomarca, né? Justamente do Pacto pela Vida pelo Brasil, que nós assumimos como um chamamento, resposta ao chamamento da CNBB, lutando por vacina e oxigênio, defesa do sistema único, auxílio emergencial continuado, investigação. E, para isso, então, nós estamos com articuladores em todo o Brasil, e esses articuladores, Giovanni, participaram das reuniões que fizemos nas regiões, do dia 9 até o dia 15, de 1/3 a 1/4 das pessoas que participaram dessas plenárias de mobilização pelas 3 bandeiras que foram apresentadas, foram pessoas vinculadas ao Laicato, às pastorais sociais, à Caritas, às comunidades eclesiais de base. Justamente essa igreja em saída, e nós temos, então, metas para que nós possamos alcançar. E você que está nos escutando, por favor, procure uma dessas pessoas, entre lá no hot site que nós temos, porque nós queremos chegar, então, a 6.480 mobilizadores, com metas até esse dia 31 de março, para que nós possamos fazer uma grande rede de divulgação desse tipo de informação, doutora Lúcia, e a partir daí, então, mobilizar 1 milhão de pessoas. A ideia é que cada mobilizador desse mobilize 12 lideranças, capazes de mobilizar 12 pessoas nas comunidades, paróquias, equipes pastorais, movimentos, e assim a gente poder apoiar um abaixo-assinado para ser entregue ali no final do mês de abril, início de maio, apoiando essas 3 bandeiras, da vacinação, do auxílio emergencial de R$600 até o fim da pandemia, e também da investigação dos crimes cometidos pelo governo federal, e que seja acolhido o pedido de impeachment, porque aí vai ter o direito ao devido processo legal, e o que nós queremos é que nós tenhamos o afastamento desse senhor que tem provocado esse governo de morte. E por isso nós estamos junto com os movimentos sociais, utilizando os vídeos produzidos no âmbito da Carta ao Povo de Deus, para que nós possamos ter também fortalecimento dessa profecia. Então, queria só dizer que nós vamos fazer reuniões, mutirões. Segunda-feira passada a gente esteve no Norte, no dia 31 nós vamos estar na região do Centro-Oeste, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Todas essas divulgações, quem quiser mais notícias, entre em contato conosco, porque o momento é de mobilização para que nós possamos conter essa pandemia com a participação efetiva de cada um e cada uma de nós. E, para finalizar, então, eu passo para a rodada final, então, doutora Lúcia, mais uma mensagem final nesse momento, e em seguida para Dom Giovanni, agradecendo a todas e todos que estiveram conosco também. Hoje nós batemos o recorde de audiência ao vivo, porque depois o programa é muito acessado, mas realmente a gente quer agradecer a todos e a todas que estiveram aqui conosco, prestigiaram o programa, e agora é muito importante que a gente possa, então, estar com esse compromisso de divulgação depois que o programa estiver pronto. Doutora Lúcia, por favor, para as suas considerações finais e mensagem final. Bom, primeiro agradecer, Daniel. Eu acho que fiquei entusiasmada com essa programação que o grupo está realizando. Vai ser realmente muito importante
o engajamento de todo mundo para que essas metas sejam atingidas, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento, e eu acho que o Dom Giovanni foi muito preciso quando ele colocou a complexidade dessa pandemia. Ela está trazendo para nós uma reflexão muito profunda. Primeiro, o fracasso do projeto ultra-neoliberal, porque ele confronta a possibilidade de vida no dia a dia das pessoas, seja no emprego, seja emprego de qualidade, seja na questão mais ínfima dos direitos das pessoas, né? Então, essa ideia da volta ao normal, que em algum momento ficou muito badalada, digamos assim, eu acho que nós estamos aqui na busca de como é que a gente pode construir novas relações, que respeitem o meio ambiente, que possa ter dignidade, que possa enfrentar essa desigualdade abissal do Brasil, sentada na matriz da escravidão. O Brasil precisa superar esse momento, né? Então, acho que nós estamos sofrendo um momento muito sério da vida, talvez a maior calamidade da nossa história, e nessa maior calamidade, o Brasil não está se calando. E eu acho que essas organizações, esse momento que está sendo todo mundo conclamado a se engajar, eu acho que mostra que o Brasil é maior do que isso que está sendo nos imposto no momento. Então, é mais essa questão de que somos maiores do que isso e estamos nos organizando para enfrentar essa situação. Obrigado, doutora Lúcia. E outras vezes vamos contar contigo, ela que também está colaborando e vai estar presente na nossa vigília nesse domingo, às 19h30. Dom Giovanni, por favor. Doutora Lúcia, que você nos deu esta força, esse entusiasmo positivo, no sentido de dizer que nós somos maior do que está acontecendo. A sociedade brasileira, os setores organizados não estão parados, estão agindo, exemplo de toda essa mobilização que o Laicato está fazendo em relação ao Pacto pela Vida e pelo Brasil, as organizações sociais, os movimentos sociais, centrais sindicais, empresários, enfim, a brasileira não está conformada com a situação que nós estamos. O Brasil não é isso que está aparecendo. E nós, povo de Deus organizado, não vamos querer deixar que essas coisas continuem como estão. E aí, animados pela fé, fortalecidos pela palavra de Deus, nós queremos reagir. Estamos reagindo e queremos reagir. Eu quero agradecer, primeiramente, a acolhida aqui do Daniel, o testemunho que ele é como cristão leigo aí na sociedade, no ambiente aqui da igreja, através da CBJP. Agradecer a doutora Lúcia pelo compromisso social, popular que ela tem, pela trajetória histórica e pelo compromisso técnico que ela tem como médica. Então, você, doutora, é uma referência para nós. Eu já tive a oportunidade de lhe ouvir num outro momento e agora, mais uma vez, conhecendo um pouco melhor a sua trajetória, fico muito contente que nós temos no meio médico pessoas do seu nível e que contribuem imensamente para esse contexto que nós estamos vivendo. Então, esperança, solidariedade, confiança, essas são as palavras que eu gostaria de deixar no final dessa nossa conversa. Um abraço. Obrigado, Dom Giovanni. Obrigado, doutora Lúcia. Nós estamos concluindo agora, então, mais esse programa Despertar com Justiça e Paz, e ao mesmo tempo que a gente conclui esse programa, nós te convidamos para o próximo. E enquanto o próximo programa não chega, daqui a pouquinho, nosso companheiro de comissão brasileira, Ivônio, que está aí no apoio conosco, muito obrigado, Ivônio, pela sua atuação. Muitas pessoas não aparecem, mas são imprescindíveis para que possamos ter essas ações estratégicas. Eu peço o empenho de todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo. Muito obrigado pela audiência, para que possam também divulgar o programa. Daqui a pouquinho,
é uma questão de alguns minutos ou algumas horas, o programa vai estar disponível novamente, e eu peço que você, meu irmão, minha irmã que está aí conosco, possa fazer circular. Muito obrigado pela audiência e pela participação, e vamos estar juntos nessa luta por vacinas já, auxílio emergencial de R$600 até o fim da pandemia, e pela Fora Bolsonaro. Não adianta a gente querer fazer com que as coisas aconteçam se não temos um comando no país que seja um comando em favor da vida. Essa denúncia, esse pedido, nós queremos que a Câmara analise. Ninguém está pedindo ilegalidades. A gente defende o devido processo legal. Por isso, nós fazemos um apelo para que o atual presidente da Câmara e depois do próprio Senado acolha os inúmeros pedidos de impedimento que nós já fizemos enquanto sociedade brasileira, e vamos continuar aí. Até domingo, doando para a coleta nacional do Fundo Nacional de Solidariedade, e à noite, participando junto, 1 milhão de velas, Respira Brasil, um clamor pela vida. Muito obrigado pela audiência e participação de cada um e cada uma de vocês. Até a próxima sexta-feira, 8 horas da manhã. Tchau.